Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho do dia de hoje, Jesus lamenta sobre a postura de algumas cidades nas quais Jesus anunciou densamente o Evangelho, pregou com clareza, realizou muitíssimos milagres, realizou bênçãos, tantas bênçãos, manifestação de obras de misericórdia. E apesar de todos esses gestos de bondade e de preferência, as pessoas dessas cidades não se convertiam. Então, o Evangelho da missa de hoje refere às fortes palavras do Senhor a todas essas cidades que não se converteram, que não mudaram de vida, que permaneciam as mesmas pessoas como quando antes de Jesus ter chegado a essas cidades. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidon se tivessem feito os milagres que se fizeram em vós, há muito tempo que elas teriam feito penitência. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Hás de ser abatida até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem feito os milagres que se fizeram em ti, talvez existisse até hoje. Este Evangelho vai supor que o Senhor pronunciou essas palavras com um certo desgosto, porque foram tantas as graças, tantos os milagres, mas esses habitantes destas cidades não mudaram, não se arrependeram dos seus pecados. E em algumas circunstâncias chegaram a um ponto de revoltar-se contra o Senhor. Então, muitas vezes também a nossa vida é assim, cheia de ingratidão para com o Senhor, e não fazemos caso dos incontáveis momentos e situações em que o Senhor parou ao nosso lado, a fim de nos curar, de nos abençoar, de nos alentar no caminho. Nós recebemos imensas atenções do Senhor. E o que o Senhor espera de todos nós é correspondência, arrependimento sincero das nossas faltas, uma convicção certa de que o pecado é um mal. Então, mas nós muitas vezes invertemos, porque o que mais manifesta o nosso apreço, o nosso amor ao Senhor, não é tanto o falar muitas coisas, fazer tantíssimas coisas, mas é a maneira como nós manifestamos o nosso desejo de mudar, o nosso desejo de recuperar o caminho perdido, de começar de novo, com um coração contrito e humilhado. E essa deve ser a nossa atitude de arrependimento humilde, porque têm sido muitas as ocasiões em que Deus se manifesta e nós experimentamos imensas vezes essa graça divina. Então, só que hoje o Senhor Jesus, no Santo Evangelho, nos esclarece que é necessário prestar atenção. Há pessoas que muitas vezes chegam tardiamente a conhecer o Evangelho, contudo se esforçam, se esmeram, acreditam na força e no poder da palavra, dos sacramentos, acreditam na certeza da imortalidade, do prêmio eterno, acreditam no amor que Deus nos tem. E às vezes nós que já nos encontramos há muitíssimos anos na igreja, andamos acomodados, andamos muito unidos aos nossos caprichos, às nossas vontades, coisa que não nos ajudam a estarmos mais unidos ao Senhor. Então, hoje vamos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de uma
boa e verdadeira contrição. Que não abandonemos as obras de penitência. Porque, tal como todas as coisas que são valiosas para serem atingidas exigem sacrifício, também a santidade, para ser atingida, precisa sacrifício, disciplina, ordem nos afetos, foco, prática constante das virtudes. Nós, na verdade, somos grandes devedores ao Senhor por tudo quanto Ele nos concede. E muitas vezes nós nos distraímos e queremos viver de modo contrário ao desígnio do Senhor. Mas devemos nos lembrar daquelas palavras do publicano, que foi com o fariseu no templo, e que, reconhecendo a sua pequenez, disse: "Tende piedade de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Com humildade, com a convicção de alguém que conhece bem a intimidade do seu ser e que espera do Senhor a absolvição, espera do Senhor o perdão, tal como o filho pródigo, que reconhece a sua limitação. "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus sandaleiros." Nós sabemos dessa história o que depois aconteceu. Então, oxalá que o Senhor não tenha necessidade de nos acusar, tal como acusou essas cidades de pessoas ingratas, que experimentaram tantos benefícios, milagres, graças, atenções, preferências, e mesmo assim não se converteram. Oxalá que o nosso ser cristão não seja só um ser cristão superficial, mas um ser cristão que se assenta na busca contínua e habitual do desígnio do Senhor na nossa vida. Que a Virgem Mãe interceda por todos nós, para que possamos ser doces à vontade do seu Filho. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.